Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em janeiro do ano passado, mas só depois de tramitar durante 15 anos no Congresso. É a mais abrangente legislação para assegurar direitos como educação e saúde e punir situações de discriminação. Ainda assim, os mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência se deparam com situações de dificuldade. É por isso que um encontro discute a promoção da cidadania cultural das pessoas com deficiência. A Patrícia Silva, professora da UFRJ, é coordenadora deste encontro do ENAC, está aqui para conversar com a gente. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia. A gente estava conversando fora do ar sobre essa questão, de como que os aparelhos culturais estão preparados para receber as pessoas com deficiência. No encontro, vocês trocam informações e trocam cases de sucesso? É mais ou menos isso que acontece também? Isso. Então, esse ano, a gente está entrando no quinto ENAC e esse ano a gente mudou um pouco o formato, Depois de muitas edições, onde a gente trazia as experiências que vinham acontecendo, que estavam mais consolidadas, a gente esse ano quis abrir, para conhecer novas experiências, porque a gente tem observado que desde 2013, quando a gente iniciou com o fomento dessa pauta através do curso de especialização e da realização do ENAC, naquele período a temática ainda era muito fragilizada. Então a gente tinha um grupo de pessoas que vinham desenvolvendo iniciativas no Brasil, mas que ainda era um grupo muito restrito, Geralmente a gente vê que a gente estava sempre dialogando conosco mesmo. Então esse ano a pauta ampliou, a pauta se fortaleceu e a gente resolveu abrir esse ENAC com um primeiro dia, que é o dia 13, onde a gente vai ter os nossos palestrantes, os nossos convidados, mas no dia 14 e no dia 15 a gente vai poder conhecer outras experiências que vêm acontecendo no Brasil, outras iniciativas que vão falar de políticas públicas, de programa, de arte na educação inclusiva, na sala de aula, com o objetivo de conhecer essas outras experiências e articular novos pares, fortalecer nossa rede de acessibilidade cultural, porque a gente vem construindo um grupo nacional que vem se fortalecendo para fortalecer a pauta, para qualificar nossas iniciativas. Entendi. E você falou de qualificação e existe um grupo que também faz a pós-graduação, Eles vieram do ENAC? De onde que surgiu? A pós-graduação já era anterior ao ENAC? Não, a pós-graduação foi uma parceria que a gente fez com o Ministério da Cultura em 2010, E ela surgiu na necessidade da gente capacitar as pessoas, principalmente gestores públicos na área da cultura, para que eles pudessem implementar a política de acessibilidade cultural nas suas instituições culturais. O que a gente percebe, que os trabalhadores da área da cultura, o gestor público de cultura, ele conhece a implementação das políticas públicas ou dos programas, ações, dos seus projetos, mas não tem o conhecimento do que é o tratamento ou a recepção ou a relação da mediação cultural com a pessoa com deficiência, Então, ele precisava capacitar essas pessoas para que elas pudessem conhecer esse universo, tanto os recursos de mediação, como os aspectos gerais da deficiência. Os aspectos mais práticos, você quer dizer? Exatamente. Então, colocar essas pessoas que estudam para entender o dia a dia da pessoa com deficiência. Isso. E também conhecer quais são os instrumentos de mediação cultural para que elas possam facilitar a acessibilidade ou direito de fruição estética, que é o que a gente vem falando, Quando a gente trabalha com acessibilidade cultural, na nossa perspectiva do ENAC e do próprio curso de especialização em acessibilidade cultural, a gente está trabalhando na pauta do direito da fruição estética da pessoa com deficiência. Mas, desculpa, professora, mas fruição estética é o quê? É o direito da pessoa, como que uma pessoa que tem uma deficiência visual vai ter acesso a um quadro, a uma obra de arte, uma fotografia, Entendi. A gente, que não tem uma deficiência, a gente frui, a gente tem uma relação com aquele objeto, E aí nessa relação a gente tem nossas sensações, nossos sentimentos, nossa perspectiva em relação àquele objeto artístico, aquela obra que ela nos toca, nos diz alguma coisa. E aí o trabalho é fazer essa tradução, desculpa, vamos ver se pode ser. Essa mediação. Essa mediação, então, entre a pessoa que tem deficiência e o quadro e a obra de arte. Ou a peça teatral, ou a poesia. E a gente, então, apresenta, nessa formação, quais são os instrumentos que são possíveis, Então, a audiodescrição, a Libras, uma série de outros
os recursos, as tecnologias assistivas, as pranchas de comunicação alternativa. Entendi. Então, existe uma série de mecanismos que hoje vem se aplicando e outros recursos também que se vão se inventando, né? E existe uma preocupação de discutir entre todos que participam do ENAC para ver se realmente tudo que está na legislação é implementado, é posto em prática? Sim, sempre teve, né? Aliás, esse é o primeiro ENAC que a gente não vai fazer uma mesa sobre políticas públicas, né? Porque o nosso recurso ficou menor, né? Mas a gente vai fazer um debate a partir de uma roda de conversa, né, no ENAC em relação a isso. Sim, a gente na verdade, a proposta da especialização, assim como o ENAC, sempre foi de fortalecer o movimento social da pessoa com deficiência, desde o início. Tanto que o curso, ele também tem vagas para instituições do terceiro setor, né? Porque a gente acha importante que o terceiro setor, né, que geralmente são as ONGs, as OCIPs, que estão em diálogo, né, com as políticas públicas para a implementação das políticas, eles têm que ser capacitados justamente também para exigir a aplicabilidade da legislação das políticas culturais. Vamos falar um pouco do encontro, de um pouco da programação, assim, rapidamente? Qual que vai ser a programação dessa 5ª edição? Então, a programação da 5ª edição, a gente vai ter nesse primeiro dia, no dia 13, né, a gente vai ter uma série de participantes com mesas redondas, né, a gente vai ter uma mesa que é Museu e Acessibilidade, onde vai estar a Virgínia Castrup, nossa colega da UFRJ, a Amanda Tojal, que é nossa parceira de muitos anos, que é da Arte e Inclusão, que fez muitas consultorias e assessorias da implementação de grandes museus, né, acessíveis do Brasil. A gente vai ter a Carla Mausch, que é uma parceira nossa da Mais Diferença, da ONG de São Paulo. Vamos estar com o Jefferson Fernandes, que é nosso colega da UFRN. Deixa eu te interromper, só para pedir para o pessoal para manter essa imagem no ar. Eu estava olhando o site de vocês. O site de vocês, essas bolinhas ali, elas não estão só jogadas ali, não. Ali é braille. É braille e embaixo também tem uma descrição, né? Sim, é uma audiodescrição da imagem. Então, exatamente. Quando você entra no site, tem todas as informações, tanto em braille quanto em audiodescrição, para quem lê, para quem não lê também. Começa por ali, né? Pelo site de vocês, né? Sim, o site tem que ser acessível, né? Então, qualquer pessoa com deficiência, quando ela entra no nosso site, o computador, né, dela, que tem os recursos, vai conseguir fazer a leitura do que está ali no nosso site. Essa que é a fruição, como é que é? A fruição da beleza? Como é que é o fruição termo? Cultural. Fruição cultural, uma coisa que eu acabei de aprender. Fruição cultural, então, é isso, né? Você tornar acessível tudo para todos, isso é muito importante. Agora, esse encontro, ele é aberto para quem? Quem que pode participar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha interesse tanto na área da cultura como na pauta da deficiência e da inclusão, né? Só terminando um pouquinho... E é gratuito? Sim, sempre gratuito. Tá ótimo. Né? Nós somos uma universidade pública e ainda estamos com apoio um pequeno apoio do Ministério da Cultura, dos convênios anteriores, então a gente está, sim, fazendo um fôlego para fazer esse 5º ENAC. Você ia terminar alguma frase? Então só terminando um pouquinho a nossa programação, né? A gente vai ter também um espetáculo do Marcos Abranche, né? Que é uma pessoa com deficiência e tem um espetáculo lindo de dança, né? E vão ter outros convidados e vai ter essa apresentação desses trabalhos. A gente quis fazer também, quando a gente startou, né, para receber iniciativas que a gente não conhecia, a gente recebeu 54 iniciativas. Algumas se enquadravam na proposta do ENAC. Então, a gente hoje tem 36 trabalhos selecionados que estão lá no nosso site, as pessoas estão confirmando se elas vêm ou não, né, para a gente fechar a programação. Segunda-feira ou terça-feira a gente já está publicando a programação para que as pessoas possam estar acessando. Tá ótimo, professora. Muito obrigada, viu? Vamos dar só a data novamente, fazer um convite rápido? Sim, é de 13 a 15 de novembro. Na UFRJ? Qual Na UFRJ, na Avenida Rui Barbosa, 762, no Fórum de Ciência e Cultura da instituição. Todo mundo está convidado a participar, saber um pouco mais de como a gente pode garantir a acessibilidade. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!